Êxodo 39. Fizeram também os vestidos do ministério para ministrar no santuário de azul, de púrpura e de carmesim. Também fizeram os vestidos santos para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim. E estenderam as lâminas de ouro e cortaram em fios para entretecer entre o azul e a púrpura. Fizeram nele obreiras que se juntassem, as duas pontas se juntavam. E o cinto de artifício do éfode que estavam sobre ele era conforme a sua obra. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. E os pôs sobre os ombreiros do éfode por pedra de memória, para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode de ouro, de azul, de púrpura. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral. Seu comprimento era de 1 palmo, sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de uma sárdia, de um topázio, e a segunda ordem de esmeralda e de safira, e a terceira de jacinto e de ágata, a quarta de turquesa e de sardônica. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, de gravura, de selo, cada uma com seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro. Fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Puseram as 2 cadeiazinhas de trança e ouro, as 2 argolas, nas extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e os puseram sobre as ombreiras defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas outras 2 extremidades. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras, debaixo defronte dele. E ligaram o peitoral com as argolas do éfode com um cordão de azul. E fez o manto do éfode de obra tecida, toda de azul. E o colar do manto estava de obra tecida. E o colar, como colar de cota de malha, este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo nas campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa. Uma campainha romã, outra campainha era outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e seus filhos, e a mintra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e o cinto de linho azul, de púrpura e de carmesim. Fizeram também a folha da coroa da santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como da gravura do selo, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de azul para atar a mitra em cima. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os vasos, seus colchetes, suas tábuas, seus varais, suas colunas, e a coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugos, a arca do testemunho e os seus varais, a mesa com todos os seus vasos, os pães da proposição, o castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança, todos os vasos e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre e o seu crivo de cobre, seus varais, todos os seus vasos, a pia e a base, as cortinas do pátio, suas colunas, suas bases, e a coberta da porta do pátio,
suas portas, seus pregos, todos os vasos do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, os vestidos do ministério para ministrar no santuário, os vestidos de Arão, sacerdote, os vestidos dos filhos, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito, como o Senhor ordenara. Assim a fizeram, então Moisés os abençoou. Êxodo 40. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr, em ordem nela. Também meterás nela o castiçal, e acenderás as lâmpadas. E porás o altar de ouro para incenso, diante da arca do testemunho. Porás também o altar do holocausto, diante da porta do tabernáculo. Porás a pia entre a tenda e a congregação. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás azeite da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele, e o santificarás com todos os seus vasos. Ungirás também o altar do holocausto e todos os vasos, e santificarás o altar. Então ungirás a pia e a base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás Arão e os vestidos santos, e o ungirás e o santificarás. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste o seu pai, para que me administrem o sacerdócio. E fê-lo Moisés conforme tudo que o Senhor ordenara. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, e ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo, e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais, levantou as colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima como o Senhor ordenara a Moisés, e tomou o testemunho e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima, e levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação ao lado do tabernáculo, para o norte fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. Acendeu sobre ele o incenso, especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto, a porta do tabernáculo na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela suas mãos e seus pés, quando entravam na tenda da congregação. E quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, enquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Assim diz o Senhor.